Queridos e amados, eu sou o pastor Heraldo, pastor dessa Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, e esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Querido, nós temos falado acerca do Espírito Santo, estamos em vias de gravar mais um vídeo, mas antes da gravação desse vídeo, mais uma vez eu preciso lembrar a você e te pedir, se você não é inscrito em nosso canal, nos ajude, faça a sua inscrição, assista o vídeo, deixe o seu like, acione o sininho das notificações e principalmente compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Talvez o vídeo não importe muito para você, mas tem pessoas precisando assistir esses vídeos. Só assim nós vamos conseguir levar verdadeiramente a palavra do Senhor aos confins da terra. Glória a Deus, irmão. Nós vamos continuar hoje. Estamos chegando na reta final sobre a questão do Espírito Santo. Falamos várias coisas sobre o Espírito Santo, né? Sobre os dons, sobre tudo do Espírito Santo nós abordamos nesses 50 e poucos vídeos. Hoje nós vamos abordar o seguinte tema. Já que o Espírito Santo é uma pessoa, e uma pessoa, eu, você, somos passíveis de sermos ofendidos, ultrajados, entristecidos, aborrecidos. Será que o Espírito Santo também teria essas mesmas coisas? Será que ele também seria do mesmo jeito? O nosso tema de hoje é o seguinte: ofensas contra o Espírito Santo. É um tema muito importante, é um assunto que nós temos que tratar com muito cuidado. Às vezes precisamos rever nossos atos, gestos, ações, pensamentos, porque é complicado, Mas nós vamos chegar lá devagar, tá? Nós vamos ver esse assunto que é muito sério e nós vamos ver algumas advertências para que nós não corramos e não sejamos incursos nessa questão de aborrecer, de ofender o Espírito do Senhor. À luz do que nós temos visto anteriormente acerca do Espírito Santo, a partir desses vídeos finais agora, nós vamos ver o seguinte: coisa horrível é pecar contra o Espírito Santo. Nós temos visto que ele é divino, temos aprendido nesses vídeos que o quanto é importante o seu ministério no mundo e na vida da igreja. Nós tomamos conhecimento que ele é o Paráclito enviado de Deus para guiar-nos como nosso ajudador. A dispensação é do Espírito Santo. Considerando que o Espírito Santo é e o que faz em nós, achamos quase incrível que alguém se atreva a pecar contra ele. Mas pode acontecer. Isto, infelizmente, acontece. Infelizmente. Então, queridos, vamos entender alguma coisa. Assim como alguém lhe resiste, você está tentando fazer uma advertência a um filho, a um parente, a um amigo. Ele fala que vai fazer determinada coisa e você diz para ele: meu filho, meu amigo, fulano, não faz isso. Não, que isso? Você é careta, você não sabe de nada. Rapaz, eu já passei por isso, eu sei o que é isso. Não, isso é no seu tempo, as coisas são diferentes. Há uma resistência aos seus conselhos? Já passou por isso? Já viu alguém procedendo assim? Então, da mesma forma, é possível resistir ao Espírito Santo. É incrível, mas nós somos craques, somos doutores, temos doutorado, mestrado, temos PhD, temos tudo de especialista em resistência ao Espírito de Deus. E engraçado que lá em Atos 7, 51, nós vemos uma passagem, Atos 7,51. Nós vemos uma passagem
em que Estevão passa por momentos difíceis na sua vida, tá? Então eu quero ler do 49 em diante, Atos 7, 49 em diante. Diz o seguinte: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Isso aqui é o término, o finalzinho do diálogo com Deus e Salomão. E nós vimos no 51 o seguinte: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do juízo, do qual virá. Agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Falando ao povo judeu. E nós vemos que a resistência ao Espírito Santo, ela é contínua. Ainda hoje, o que mais acontece parece que está em moda, a resistência ao Espírito Santo. Essa enérgica sentença, não somente que nós lemos agora há pouco, eu aconselharia você a ler, se você puder, tiver um tempinho, leia Atos capítulo 7, pelo menos até o verso de número, ou melhor, leia Atos capítulo 7 todo, devagarzinho. Você vai ver quantas e quantas vezes houve uma resistência ao Espírito Santo, tá? Fica melhor assim. Pecado de resistência ao Espírito Santo. Mas resistir ao Espírito Santo é pecado? Com certeza. É desobediência. Você, quando resiste ao seu pai e não faz o que ele quer, você não está desobedecendo? Desobediência é pecado. Obstinação. É esse o sentido de cerviz dura, pescoço que não se curva. Quando fala povo de dura cerviz, você pode lembrar de um gado. Eu não sei se você tem essa experiência. O carro de boi, o animal que recebe a canga no carro de boi, se ele não tiver o pescoço maleável para poder movimentar com a canga, ele não serve para ser carro de boi, para puxar o carro para ser guiado. Se ele tiver o pescoço duro, ele é considerado de dura cerviz. Pecado de indisposição para ouvir, incircuncisos de ouvido. A circuncisão, antigamente, era feita no prepúcio, no pênis do recém-nascido ou daquele que era apresentado. Fazia-se a circuncisão para evitar, doenças, aquelas coisas todas, e era uma marca do judeu. Com o advento de Jesus, morte e consequente ressurreição e assunção ao trono de Deus, de novo, a circuncisão deixou de ser no prepúcio e passou a ser no coração, na alma. Na alma. Coração, alma, não coração músculo estriado que bombeia sangue. Mas costuma-se dizer também ouvido incircunciso, porque as pessoas não querem ouvir as verdades sagradas de Deus. Então, indisposição para ouvir também é um pecado. Indisposição para atender, incircuncisos de coração, rebeldia contra a voz do Espírito Santo. Quantas pessoas, queridos, carregam uma Bíblia na mão, mas, entre aspas, não são circuncidados de coração? Assim como era circuncidado no prepúcio para pertencer ao povo de Deus, hoje, para pertencer à igreja do Senhor, precisa ocorrer a circunção
no coração, na alma. É preciso que a alma volte-se para Deus. E quantas pessoas não querem se voltar para Deus? Então, queridos, indisposição para atender, indisposição para ouvir e obstinação. Tudo isso são aspectos do pecado de resistência ao Espírito Santo. Vejamos o caso de Estevão. Tá lá em Atos 6,10. Estevão tinha sido trazido para julgamento perante o Sinédrio, a Suprema Corte dos Judeus. Por quê? Por causa de sua fé incontestável em Jesus Cristo e por causa da pregação do Evangelho. Por ser o intermédio, a intrepidez de Estevão revelava a poderosa unção do Espírito Santo na exposição da palavra. E lá em Atos 6,10, Estevão diz o seguinte: e não podiam opor-se à sabedoria e ao Espírito com que ele falava, porque Estevão falava com o poder, com a elocução do Espírito Santo. Não tendo palavras com que responderem, responderam-lhe com pedras. Isso é normal, isso é normal. Hoje as pedradas que nós recebemos não são pedradas literais, embora em alguns lugares não sejam nem pedradas, sejam tiros, cortes de cabeça. Mas, por exemplo, nos países mais livres, como o Brasil, por exemplo, as pedradas são através da língua, que o apóstolo Tiago bem classifica como um pequeno órgão, mas que pode incendiar o mundo. Então, não tendo palavras, não tendo argumentos para retrucar, para revidar contra Estevão, revidaram com pedras. E a reação dos ouvintes de Estevão não era contra ele propriamente, mas era contra o Espírito Santo. Porque Estevão falava com a autoridade do Espírito Santo. Então, essa questão de resistência ao Espírito Santo é um problema muito sério que nós temos que analisar. Precisamos orar e falar: Senhor, me ajude a não resistir ao seu Espírito, me dê sabedoria. A gravidade do pecado de resistir ao Espírito Santo é a seguinte: porque tais atitudes são pecado contra o Espírito Santo. Por que resistir ao Espírito Santo é pecado contra o Espírito Santo? Porque é especificamente a terceira pessoa, principalmente hoje, queridos, na dispensação da graça. Porque tais atos merecem, em tão alto grau, o julgamento de Deus. Por quê? É que o Espírito Santo é o agente divino para conduzir a Deus o homem perdido. A função do Espírito Santo hoje na terra é conduzir o homem perdido a Deus. O que eu falo em todos os vídeos que a gente tem falado sobre o Espírito Santo? Que o Espírito Santo, ele é responsável hoje por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se eu resisto a esse convencimento do Espírito Santo, eu estou pecando contra Deus. Resistir ao Espírito Santo seria o mesmo que um náufrago. Imagina isso, querido. Imagine que o navio que a pessoa estava, ele afundou. E o cara conseguiu se firmar ali num baú, numa peça, e está ali em alto mar, sozinho, tá? Aí, de repente, alguém atira-lhe uma corda para ele subir para um navio. E ele resiste. Ele não pega essa corda. Ele simplesmente ignora essa corda. Dominado pelas chamas, ele recusa descer numa escada como único meio de salvação, resistindo e recusando a única agente de ajuda e a esperança. Não resta outra alternativa senão a morte. E no caso de resistência ao Espírito Santo, é morte eterna. A pessoa está lá no mar, naufragou, só ela ficou lá, não tem terra em lugar nenhum, sol quente, não tem água, não tem comida, não tem nada. De repente aparece para ele
uma embarcação ou um helicóptero, joga uma escada para ele, ele simplesmente recusa a escada. Talvez ele esteja esperando a mão de Deus, ele recusa a escada e o helicóptero, ou quem quer que seja, vai embora, e ele fica ali. O que vai acontecer com ele? Morte. E hoje, queridos, recusar a ajuda do Espírito Santo também significa morte. Só que essa morte que o Espírito Santo, a recusa a ele nos traz, é a morte eterna, não é essa morte física. Porque a morte eterna não tem jeito, morreu eternamente, acabou, é inferno, é lago de fogo e enxofre. Então, o homem pode muito bem resistir ao Espírito Santo, e ao resistir ao Espírito Santo, o homem simplesmente está recusando salvação eterna. Queridos, semana e quarta-feira ou sexta, nós vamos continuar sobre essas questões de resistência ao Espírito Santo, tá? E vamos ver meios pelos quais o homem resiste ao Espírito de Deus. Nós vamos ficar por aqui. Não esqueça-se, não se esqueça, vivemos o período da graça. A igreja em breve vai subir, a igreja em breve vai sair dessa terra, mas o Espírito Santo ainda está aqui, e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra, você pode crer?